Começando aqui o compartilhamento de tela, nós vamos pegar nosso livro didático, volume 2, em língua portuguesa. E hoje nós damos início ao nosso segundo bimestre. Hoje é dia 10 de maio de 2021. Nosso segundo bimestre começa agora. Nós vamos, então, iniciar a nossa aula de hoje, terceiro ano, com o livro didático de língua portuguesa. Então, todos vocês já estão com o livro aí, seus livros já estão abertos em língua portuguesa. Eu falei com vocês no nosso planejamento de aula que nós começaríamos na página 5. Isso mesmo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha nas páginas iniciais da nossa apostila. Começamos aqui na contracapa, dizendo aí, língua portuguesa. Nós temos o desenho de uma sala de aula, com o cantinho dos livros, com uma pequena biblioteca, e os alunos animados, interessados em fazer leitura, em aprender coisas novas. E eu acho que vocês ficarão encantados com o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos aprender sobre a África, sobre o continente africano. E nós vamos ler um conto muito interessante. Bom, então nós temos aqui nessa página as crianças numa sala de aula se divertindo com a leitura. E nós sabemos o quanto a leitura pode ser fantástica e nos levar para mundos distantes. E é isso que nós vamos começar agora, então. Na próxima página, nós temos o sumário. O sumário traz para nós quantos capítulos teremos neste segundo bimestre. São 3 capítulos. Capítulo 4, que iniciamos hoje, e ainda capítulo 5 e capítulo 6, tá bom? E as páginas que nós vamos estudar. Então, a 5 é onde começa o texto. Aqui nós estamos na 2, que é o sumário. Na página 3, nós temos aí um professor falando de um mundo de histórias. E aí, aqui a gente começa, então. Todos juntos na mesma página? Estão? Estão todos juntos na mesma página? Tem gente que ainda não está focado ou está todo mundo focado já? Todo mundo focado. Que lindo! Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Miguel. Eu estou focado. Isso mesmo. Muito bem. Maria Vitória, boa tarde. Miguel, Valentina e Lucas. Boa tarde, eu não estou vendo vocês. Deixem as câmeras abertas, por favor. Miguel ainda está de óculos escuros, mas que chique, hein, Miguel? Chiquérrimo. Obrigada. Muito bem, agora estou te vendo, Valentina. Lucas, boa tarde. Valentina, não estou te vendo, estou vendo o forro da sua casa. Isso, coloca a câmera em você, tá bom? É você que eu quero ver. Então, agora, começando aqui, um mundo de histórias. É o nosso capítulo 4. E a gente começa dizendo assim, você já ouviu falar das pirâmides do Egito e do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Acha possível existir um lago com águas cor-de-rosa? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar neste capítulo. Então, seguindo aqui a leitura, olha de quanta coisa legal foi anunciado para nós. A professora, então, ela está mostrando aqui o continente africano. Este é o desenho do continente africano com as divisões políticas, ou seja, com os seus países, tá? Então, aqui em verde tem o desenho do continente inteiro, a ilha aqui ao lado, certo? E nós temos aí
macaco, leão, hipopótamo, girafa, e o Senhor. Nós vamos conhecê-lo também. Tia, Oi? aonde que vocês estão? Qual é essa página? Nós estamos na página 5, na nossa página inicial de hoje. Um Mundo de Histórias, Língua Mas eu Portuguesa, não achei. volume 2. Eu só achei essa folha depois do sumário. Sim, é a próxima, Um Mundo de Histórias, capítulo 4. As crianças, então, estão em sala de aula e estão bem interessadas, elas estão conversando entre si, elas estão dialogando lá sobre o que estão aprendendo. Olha que legal. Encontrou a Mariana. Encontrou a Mariana. Sim. Ah, que bom, que bom. Nós ainda temos câmeras fechadas. Vamos deixar todas abertas? Boa tarde, Lívia Ferreira. Seja bem-vinda à nossa aula. Língua Portuguesa, capítulo 4 do novo livro didático, volume 2. Elton, abre a sua câmera também, por favor. Olha, não dá para nós começarmos a aula assim. Eu não vou mais ficar pedindo para vocês abrirem a câmera. Nós já estamos no segundo bimestre e vocês já sabem sobre isso. O som fechado e a câmera aberta. Não vou pedir mais, tá bom, pessoal? Vocês já sabem o que é certo e o que é correto. Então, vamos lá. Como assim certo e correto? É certo e errado. Certo é a câmera ficar aberta e o correto é fazer sempre o que é certo. Tá bom? Então, vamos lá. Começamos aí na sessão Diga Aí. Você conhece a África? Nós já temos um QR Code nessa página. Nesse QR Code aí, vocês poderão fazer um passeio, um tour pela África, pelo continente africano. Tá bom? Conhecendo um pedacinho de seus países, conhecendo lá o Lago Cor-de-Rosa, pirâmides do Egito, o Marrocos com a sua cultura, e vocês vão ficar sabendo de mais coisas ainda, tá? Então, lembrem-se de acessar o QR Code também. Aqui nós temos um infográfico, ou seja, nós temos gravuras, nós temos informações. Vamos ler, então. O nosso primeiro infográfico, ele traz uma parte do deserto do Saara. Vocês estão vendo aqui toda essa areia amarelo, alaranjado? E olha lá os camelos, as pessoas andando pelo deserto do Saara. Ele fica no continente africano e ele é o maior deserto quente do planeta. Ele não é o maior deserto, mas quente ele é o maior, tá bom? O maior deserto do planeta é a Antártida, mas aí ele é um deserto gelado. O Saara é o segundo maior, é o quinto maior do planeta, mas o primeiro maior quente. Compreenderam isso? Eu falei muito rápido? Compreenderam? Qual é o maior deserto? Ô, tia. Leonardo levantou a mãozinha, pode falar, Léo. Tia, Oi. como assim esse é o deserto mais quente? Pensei que ela era o mais grande. Ele é o quinto maior do mundo, do planeta, mas ele é o primeiro maior em temperatura. Ele é o mais quente do planeta. Certo? Ah, mas todos os desertos são quentes? Não, não são. O primeiro maior deserto do planeta é a Antártida, e ele é gelado. Tá certo? Mariana levantou a mãozinha, pode falar, Mariana. Tia, eu não achei essa folha.
A página 6, Mariana. Você achou a 5? Vire a página agora. Eu achei. Isso, só virar a página. Página 6 agora, Mari. 6. Página que você está? Mas eu tô Vendo na isso? 6. Já está na 6? Está igual o nosso Olha. compartilhamento de tela? Não tá. Não, Mari, Eu tô aí a na apostila, aí é o volume 1, Mari. Hoje é o volume 2. Hoje é a apostila 1. Eu perguntei para o Mas seu não pai, era, ele disse que você já estava com o seu material. É o 2, mas né? não era essa aqui? Não, Mariana, é a volume 2. Olha na capa o que está escrito aí. Volume 1 ou volume 2? Leia a capa. Tá escrito volume 1, mas eu não sei onde tá. Mas minha mãe não pegou lá na escola. Ô, Mari, olha aqui a foto da volume 2. Ela está com o volume 1. Mariana, é por isso que você não está Mas encontrando a página, então. É o volume 2. Pegue um caderno, peça ao seu pai uma folha e um lápis e vá anotando as curiosidades, as coisas que você for compreendendo. Vai fazendo uma anotação e assim, quando você tá pegar bom, a sua apostila volume 2, aí você tá começa bom, nela, tá bom? tá bom. Uhum. Então, vamos continuar aí, pessoal. É no Marrocos que fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 859 por Fátima al-Fihri. Olha quanto tempo tem essa universidade, hein? Vejam isso. O Marrocos, então, é um país do continente africano. Agora, nós vemos no outro infográfico as pirâmides do Egito. Gente, como o Egito é bonito. Olha a parte da cidade, olha as pirâmides lá ao fundo. Vejam que cena maravilhosa, que fotografia linda. Milhares de turistas chegam todo ano ao Egito para visitar as grandes pirâmides. A maior delas é a de Kelpis. Tem quase 140 metros de altura e estima-se que tenha sido construída há cerca de 4.000 anos. Gente, o Brasil é novinho, né? O Brasil tem 2021 anos e fez agora 22 de abril, né? Tem poucos dias que fez aniversário. Vejam para vocês ver, percebam vocês aí o quanto o Egito é mais antigo do que o Brasil, certo? Já possuía universidade e a gente sabe, então, que lá no Egito as coisas começaram muito antes. Se nós formos falar, então, daquela parte que nós falamos de Moisés em uma aula, que os hebreus foram parar no Egito, eles foram escravizados lá, aí nós vamos fazer toda uma ligação da vida dos hebreus com a ida para o Egito e depois com a saída do Egito rumo à Terra Nova, onde eles, então, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Bom, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a nossa aula de hoje. E aí nós continuamos falando. Está chegando mais gente aqui, o Miguel está voltando. As pirâmides do Egito, elas têm uma curiosidade muito grande, porque, pessoal, como que seria a mão de obra lá, nesse lugar tão desértico, tão quente? Como que levaram essas pedras? Pegaram onde? Levaram como? Né? Dizem alguns pesquisadores que as pedras das pirâmides foram roladas. Como assim? Roladas de que maneira? Né? São pedras, são blocos quadrangulares. Eles têm arestas, têm vértices. Então, como foram roladas? E aí a gente fica pensando, e coladas? Como foram coladas? Será que é o mesmo sistema de engenharia civil como conhecemos hoje no Brasil? Como será isso?
Então, fica aí um monte de curiosidade para nós continuarmos falando sobre o Egito. Aqui, nós temos agora o mesmo mapa que a professora estava mostrando na página anterior para os seus alunos lá na sala de aula. É o mesmo mapa. Lá estava numa cor só, aqui ele está todo colorido. Mas é um mapa político que traz a divisão do continente africano. Cada pedacinho colorido deste é a representação de um país. E quando perguntou lá, você conhece a ilha de Madagascar? Olha a ilha de Madagascar aqui ao lado. A ilha, então, é um território cercado de água por todos os lados. Isso é que faz com que seja uma ilha, é a sua característica principal. E diz assim, Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, muito conhecida pela sua diversidade biológica, ou seja, a diferença de vida que há lá. É lá que vivem os lêmures, um tipo de primata, que ficaram bastante conhecidos depois do filme Madagascar. Olha que legal! No filme Madagascar nós vimos tudo isso. Na foto aí que nós temos as árvores, são os baobás. Gente, os baobás são árvores gigantes. Vocês já leram o livro do Pequeno Príncipe? Lá no livro do Pequeno Príncipe, escrito pelo Antoine-Exupéry, ele fala do baobá, da árvore maravilhosa que ele não queria se separar. E ainda aqui na foto a gente tem também uma parte da cidade, uma vista aqui da cidade. Então, o lêmure, os baobás e a cidade. Isso tudo na ilha de Madagascar. Olhando o próximo infográfico, nós vamos falar do Senegal. O Senegal também tem uma cultura muito interessante. Eles são muito animados, eles cantam, eles dançam, eles têm um dialeto, e é tudo muito bonito lá. E é lá no Senegal que fica o Lago Cor-de-Rosa. Olha aqui na foto para vocês verem. Viu que o tom da água é bem rosado? Tudo isso por causa de uma bactéria. Vamos ler aqui, então. Desculpa. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de Senegal é o Lac Rosé, ou seja, Lago Cor-de-Rosa. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o lago com uma cor rosada bem forte. Olha que interessante. E lá no Senegal eles falam francês. Tem países da África que falam a língua portuguesa, certo? São 6 países, se eu não me engano, que falam a língua portuguesa, por causa da colonização pelos portugueses, certo? E os países lá que falam francês foram colonizados pela França. Colonizados, igual os portugueses fizeram aqui no Brasil, tá certo? Aí nós temos agora outro infográfico falando da África do Sul. Deixa eu ver, tem gente chegando na aula agora também. O Inácio. A África do Sul é famosa por seus safaris, em que os visitantes podem ver de perto girafas, rinocerontes e até leões. As pessoas vão de carro, vão com guias e veem de pertinho esses animais. E os animais já estão acostumados com esses guias, com esses turistas, com essa movimentação do safari por lá. Mas não deixa de ser perigoso. É preciso seguir as orientações do guia para que façam um safari em segurança. Mas deve ser muito, muito lindo. E é nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Então, era aquele senhor que estava lá no quadro, ao lado do mapa do continente africano, ao lado dos animais da diversidade animal. Então, Nelson Mandela. E nós vamos continuar para nós aprendermos mais sobre a África.
Guilherme levantou a mãozinha, pode falar, Guilherme. Manu tá na aula que a mãe dela mandou aqui no grupo que ela não tá conseguindo entrar. Que é para você aceitar. Quem, Guilherme? Quem, Gui? Eu não entendi. A Manu. Mas pergunta para a mãe da Manu se ela precisa que envie o convite particular para ela, porque não está aparecendo para mim que ela está tentando entrar. Você pode fazer isso, Gui? Manda um grupo. Manda um áudio aí no grupo, fazendo favor. Convite errado. O que eu falo para ela? E ela quer que eu mande o convite no particular dela, privado. Tá. Obrigada, Gui. Muito obrigada. Vamos aguardar, então. Enquanto isso, vamos virar a nossa página aí. Vamos fazer a leitura da página 7. Nós vamos continuar falando sobre o continente africano. Vamos aprender mais, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, levantem a mãozinha, eu paro e dou atenção para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o nome do continente representado na página ao lado? Então, eu vou começar de sorteio, certo? Elton, qual é o nome do continente representado na página ao lado? Hein, Elton? Qual é o nome mesmo? Qual é o nome do qual mesmo? Qual é o nome do continente representado na página ao lado? De que continente nós estamos falando, Elton? Africano. Isso mesmo, o continente africano, isso mesmo. Agora, na seção Diga aí, número 2, analise as imagens e leia os textos do infográfico. Nós acabamos de fazer isso. Qual país você gostaria de visitar? Explique o motivo para os colegas e a professora. Então, vamos de sorteio de novo. Miguel, qual país da África você gostaria de visitar e por quê? Pode se basear nos países que foram citados no infográfico, tá bom, Miguel? Tá bom, vou ver aqui. Eu queria visitar 2. Quais? A África do Sul e o Egito. Que legal! E por que, Miguel, você visitaria esses 2? A África, porque parece ser muito legal. O Egito? Oi? O Egito? Não, eu tô falando da África primeiro. Sim, mas a África é um continente, certo? E os 2 países que você citou, a África do Sul, lá na ponta, né, de baixo, se nós olharmos o mapa de frente, e você citou também o Egito está mais ao norte. Então, esses 2 países, por que você gostaria de conhecê-los, de visitá-los? O Egito é porque eu queria ver as construções dele. Porque parece ser muito bonitas. Isso. Tem uma curiosidade muito grande sobre as pirâmides do Egito. Eu li num livro uma vez, dizendo que as pedras foram coladas com clara de ovo, porque ainda não existia o cimento. E eu fiquei tão curiosa sobre isso, não sei se é verdade. Olha que interessante. E a África do Sul? Por quê? Para eu conhecer mais os animais, como que... Fazer o safari. Isso, Miguel, muito bem. O Egito parece ser mesmo um país lindo, tá? Então, vamos lá. Agora, na seção Diga aí, na questão número 3, das informações que acabou de ler, o que mais o surpreendeu?
o que mais você gostaria de saber? Então, vamos lá. A pergunta vai agora para Lívia Ferreira. Lívia. Lívia Ferreira. Lívia Ferreira Pagani está com o vídeo fechado e não está respondendo. Será que você está aí? É o problema da câmera ficar fechada. Não sei se vocês estão na aula. Bom, eu vou chatear outra pessoa, então. Lívia Silva. Aí eu só vou ter que trabalhar aqui, Lívia Silva. Oi. Das informações que acabou de ler, o que mais a surpreendeu? O que mais você gostaria de saber? Hein, Lívia? O que eu queria aqui, Bibia? O que eu queria saber? Isso, o que te surpreendeu ao aprender um pouco sobre o Egito? E o que mais você gostaria de saber sobre o Egito? Até hoje existe qual é o nome daquilo? Faraó lá? Ah, tem as tumbas. Não, não mais, o Egito não é mais controlado pelo faraó, né? Não é o sistema político do Egito mais, tá bom? O sistema político era o império, né? O faraó era como rei, mas não é mais assim. Tá bom? Boa pergunta. E eu Hoje, gostei de saber desse negócio aí que você disse, que as pedras de lá eram coladas com negócio de ovo. com clara de ovo, vamos descobrir se isso é verdade mesmo, tá bom? Vamos ver se isso não é uma fake news ou se é uma notícia Eu verdadeira. achei engraçado O que é que você achou engraçado? da clara de ovo. Ah, sim, tá bom. Mais alguma coisa você gostaria de perguntar sobre a África? Sobre o continente africano? Você sabe quantos países tem o continente africano, Lívia? Não. São 54 países. Meu Deus. Meu Deus, o continente africano é grande, muito grande. Ô, tio, até caí aqui. E... Oi. Eu quero saber uma coisa. Oi. Os rinocerontes são carnívoros? Os rinocerontes, até onde eu sei, eles são herbívoros. Ah, tá. Certo? Ô, tia, qual que é mais perigoso? Qual que é o animal mais perigoso da África? Eu acho que é o leão, porque ele é o mais veloz, então ele alcança a presa mais rapidamente, e ele é muito, muito forte. Eu achava que era o animal mais bravo do mundo. Eu achava que era o hipopótamo. Ele é bravo nisso, você tem razão, ele é muito bravo mesmo, mas ele é muito pesado, ele não corre na mesma velocidade que o leão. Então, eu acho que por isso o leão se torna mais perigoso. Mas se você ficar muito perto dele assim, aí ele te machuca. Ele tem Ele te força também. esmaga, ele te esmaga, uma patada dele e já era o ser humano. Mas nós não podemos ficar muito perto de nenhum deles, tá bom? Tia. O único que eu tenho coragem de ficar é perto da girafa. Só um minutinho que o Elton levantou a mão, tá bom? Elton, pode falar. Eu também sei qual animal também é perigoso. Qual é? O javari.
Sim, ele é perigoso. Sim, você tem razão. Bom, Ele é bravo. isso. Agora nós vamos falar, então, da questão número 4. Lívia, você terminou de falar da questão 3 ou você ainda quer falar alguma coisa? Pode falar, então. Lívia? Lívia Silva, pode Lá na falar. cidade de Madagascar tem foca? Tem o quê? Foca. Foca. Não, a foca não é da África, não. Não, da Madagascar que eu tô falando agora. Na ilha de Madagascar? É, tem foca. Nós vamos procurar saber, então, para falar com certeza. Tá bom, Lívia? Prometo que procuro saber com certeza para te informar sobre isso. Tudo bem. Marcos levantou a mãozinha, pode falar, Marcos. Eu só ia ficar perto do gambá. Oi? Eu só ia ficar perto do gambá. Ué, desde que ele não nos veja como risco, senão ele nos sufoca com o cheiro dele. Aí fica bem perigoso. Tá bom? Bom, vamos na nossa questão número 4 da sessão de HI. Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Compartilha com os colegas. Eu vou ouvir, então, quem levantou a mãozinha aqui. Guilherme, pode falar, Guilherme. Sobre o país da África? Isso. Do que você quer falar? Você levantou a mãozinha? Do que você quer falar? Lá na África, ela tem muitos animais que, tipo, aqui no Brasil, em outros países, não tem. Isso mesmo. São animais que pertencem ao continente africano, que vivem lá com suas características. Pode até ter no zoológico, mas ele não nasceu nesse lugar, não. Pode ser que algum filhotinho pode ter nascido da mãe que já estava lá. Isso, aí eles são criados em cativeiro, por isso que eles vivem no zoológico, tá bom? Inácio levantou a mãozinha, pode falar, Inácio. Posso ir ao banheiro? Pode sim. Então, eu vou de sorteio. Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Vitor, você conhece? Você poderia compartilhar conosco? Se você não conhecer, também não tem problema, tá bom? Vitor? Eu estou tentando lembrar alguma curiosidade. Tá bom. Curiosidade. Eu comentei com vocês que alguns países no continente africano falam também a língua portuguesa. Por quê? Porque lá nos séculos XV e XVI, mais ou menos na mesma época que o Brasil foi colonizado por portugueses chegaram em alguns países lá e também fizeram sua colônia, construíram lá sua colônia portuguesa. E eu vou contar para vocês que países são esses onde falam a língua portuguesa lá na África. Um pouco, professora. Oi? Tem uma coisa. Pode falar. 2 anos atrás, África não tinha o nome de África. Eu esqueci o nome, mas deixa pra lá. Na verdade, milhares de anos atrás, a África chamava Pangeia. Pangeia quer dizer. Isso, a Pangeia, Vitor, foi antes da divisão dos territórios, antes da divisão dos continentes. Eles formavam um continente só. Depois houve uma divisão com os continentes que nós conhecemos hoje. América, África, Europa, Ásia, Oceania, tá certo? Devido à Pangeia.
Mas a África se chamava Pangeia. O Brasil estava na África. O continente do Brasil estava grudado na África. Isso mesmo, aí houve a divisão. E por isso Um pedacinho da África que tem o formato do Brasil. E que ele era o lugar onde o Brasil estava. Isso mesmo, Vitor. Olha que curiosidade excelente o Vitor compartilhou conosco. Parabéns, Vitor. Muito bem, muito bem. Então, eu estava falando para vocês os países da África que falam a língua portuguesa. São Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. E na mesma época que o Brasil foi colonizado, eles também foram colonizados por portugueses. Agora, antes da sessão Clique no Texto, eu vou ouvir o Marcos, que está com a mãozinha levantada. Pode falar, Marcos. Qual bactéria será que deixou o Lago Rosa? É uma bactéria que existe lá. Eu não sei o nome da bactéria para te falar. Mas tudo que vocês estão me perguntando e eu não sei agora, eu estou anotando aqui, vou pesquisar e vou responder para vocês. Tá bom? Obrigada, tia.